aconteceu o mesmo. Um contar as histórias para o outro. Acreditem, isso nos revitaliza, é muito. Então, nesse sentido, meu agradecimento imenso, ampliado. Agradeço também a parceria com a editora Paulinas. Foi muito oportuna essa parceria, porque na editora Paulinas tenho livros teóricos como livros literários. E me sinto muito bem nos dois lados, na vida acadêmica, que me permite estudar, pesquisar e escrever livros teóricos. Tenho esse aqui, Criança e Poesia na Pedagogia Freinet, do Célestin Freinet, que admiro muito. E aqui há um diálogo do bom senso de Célestin Freinet com o senso comum de Michel Maffesoli. Tudo nas entrelinhas e ainda um capítulo, A Formiga e a Cigarra. Mas o que se escreve, A Formiga e a Cigarra, de uma maneira mais acadêmica, teórica, pensada, porque foi o resultado da minha dissertação de mestrado na PUC do Rio, esse aqui. Dessa maneira paralela, surgiu a literária. E ali já começo com essas lembranças da feitura na escrita. Quando criança, me incomodava muito, essa divisão, ou formiga ou cigarra. E há dias que eu amanhecia com uma preguiça danada, de uma vontade só de festa que vocês nem imaginam. Por outro lado, tinha dias que eu organizava tudo. Separava, escrevia, primeiro isso, depois aquilo. Escrevendo A Formiga e a Cigarra, desse livro aqui, nasceu meu primeiro livro escrito no computador, que é esse aqui. Formigarra, Cigamiga. E as duas se encontram no meio contando histórias de outros tempos, de quando a formiga era só formiga e de quando a cigarra era só cigarra. Eu não podia privilegiar nem uma nem outra, porque se fosse somente formigarra, estaria privilegiando a formiga. Se fosse somente cigamiga, estaria dando somente voz e vez para a cigarra. Eu sei que foi difícil. Esse aqui foi reeditado pela editora Paulinas, mas a primeira edição foi uma editora pequenininha, se chamava Braga, lá de Curitiba, a cidade onde eu moro. E foi muito difícil, a editora me falou, mas Glória, já é difícil escrever, editar um livro normal, agora você quer um livro de 2 capas, que começa aqui, começa do outro lado e ainda se encontra no meio. Parecia meio impossível na época, mas aconteceu. Então, esse tenho pelas Paulinas também. Outro teórico, Sintomas de Poesia na Infância. Esse sintomas é com Y, né? Tem uma inspiração lacaniana, né, que ele sente, vê, aprecia e compreende o sintoma de uma outra maneira. O sintoma reconfigura toda a nossa totalidade, unicidade de ser, e ela não é a própria doença. Enfim, por que esse livro? Fui na contracorrente dessa rotulação excessiva de parte da escola e da família. Essa criança sofre de hiperatividade. Essa outra tem síndrome de falta de atenção. Essa está depressiva, que problema? Vocês sabem que quem sofre de hiperatividade, síndrome de falta de atenção, depressão, enfim, afeta toda a família. Mas eu fiquei pensando, será que estamos vivendo uma epidemia nas escolas? Que tudo é hiperatividade e temos remédios muito na moda, como Ritalina. Tem um remédio que se chama Concerta. Para consertar a criança, deve-se ficar muito.
quietinha, né? Para apaciguar suas curiosidades, essas inquietações, enfim. Mas daí, atrevidamente pensei, mas vou formular diagnósticos. Mas como, Glória, você faz isso? Você não é médica nem nada? Não, não sou médica, mas que eu gosto de inventar muita coisa. Vocês acham por que eu fiquei aqui no Brasil? Não é que todos vocês fazem arte? Quando ouvi isso, as crianças estão quietinhas, vai lá ver o que faz. Está fazendo arte. Escuta, seu namorado está atrasado, será que ele vem mesmo? Ah, não sei, Glória, eu acho que ele está fazendo arte. E assim vai. E eu pensei, é aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero ouvir fazer arte e eu quero fazer arte. Então vejam só a arte que fiz criando diagnósticos. Antes disso, este livro levou 10 anos. Correspondência com pediatras, conversas com pais, com crianças, com neurologistas, algumas leituras, muitas leituras, claro, e algum medinho gostoso também. Então, rinite aguda, eu só vou ler os títulos. Rinite aguda, delírio verbal, estado contemplativo, devaneio crônico, analogia intensa, isolamento fabuloso, do fabulare, né? Um isolamento de fantasia. Ah, que pena que dá que interrompem. Vai lá brincar com o fulano, você não vê que está sozinho, e dá uma quebra danada num isolamento fabuloso, terrível. Eu fico com pena disso. Surtos de genial ingenuidade. Eu preciso parar um pouquinho aqui para perguntar para vocês: alguém de vocês foi chamado de ingênuo? Oh, você é uma ingênua, mas também é ingênua. Eu já fui chamada de ingênua. Levantem a mão. Quem que foi chamado de ingênua? Meu Deus. Tá. Eu quero contar uma coisa que descobri estudando o poeta alemão Schiller. Ele fala que gênio, a genialidade e o ingênuo, eles estão juntos também na palavra. Então, parabéns para todos os gênios aqui que foram chamados de ingênuos alguma vez na vida. Tem tudo a ver, né? E que não foi chamado ainda, quem sabe, um dia. Isso é bem provável que aconteça. Ah, mas como você é ingênuo, né? Vocês escutem gênio. Ah, como você é gênio. Então, vejam como as palavras, a etimologia, a raiz, a vida delas se entrecruzam. Eu gosto muito disso. Vou terminar de ler o sumário. Abundante riso, acesso de perguntas, não é acesso de tosse, né? É acesso de perguntas. E catapora inventiva. Um capítulo final fala da contaminação feliz e da vitalidade poética. A vitalidade poética, estou preparando um novo livro teórico atualmente. Esse aqui eu tenho uma grande felicidade de falar, porque eu estou com a bela companhia da autora Graça Lima. Quando chove a cântaros. Vejam só a beleza da capa, né? Vou abrir o livro porque é muito lindo. É um livro bilíngue. Quando chove a cântaros. E morei a vida toda em Lima, no Peru, e em Lima não chove. E lá, o guarda-chuva serve só para brincar de aterrissar. Se é que alguém tem guarda-chuva. Né? Há um tal El Niño, que eu escrevi uma carta para El Niño, que virou livro, está pela editora Paulus, né? Que apronta e apronta muito, mas os efeitos disso tudo a gente sente deste lado do Brasil.
Em Curitiba, por exemplo, todos os climas num mesmo dia. Entrei também meu lado de professora na área de didática na Universidade Federal do Paraná. Lecionei sempre letras, claro, na PUC, mas na Universidade Federal do Paraná trabalhei na área de didática. E eu esperava ter alunos na área de letras e de pedagogia, que eu dialogo melhor, eu me sinto melhor, conheço. Mas minha surpresa, eu tive turmas de educação física, de biologia, de geografia e de matemática. Voltei preocupadíssima em casa. Meu filho mais velho me falou: mãe, pede para trocar. Eu acho que para matemática você de fato não vai dar conta. Desanimada. Aquele dia eu não sabia o que fazer, mas encarei a turma de matemática. Entrei com o homem que calculava de Malbataan. Enigmas, e mais enigmas, os enigmas de Sherazade também. E é claro que a turma de matemática ficou encantada com as histórias. Eu comprovei e pensei para mim mesma: o mundo não é feito de átomos, nem de linhas geométricas, nem de cálculos. O mundo é feito de histórias. Mas daí os alunos pediram: Glória, por que você não escreve uma história sobre a gente, sobre matemática? E os títulos, eu até tenho alguma facilidade para falar títulos. O recheio que é o problema, eu levo 10 anos para cada coisa. Esse é o problema. Daí eu falei: mas é claro que eu escrevo uma história para vocês, meus queridos e lindos alunos. O que vocês acham deste título? Os números primos e seus sobrinhos. Eles adoraram. Cumpri a promessa, gente. Esse aqui levei um pouquinho menos, 6 anos, porque eles cobravam muito. Na aula seguinte, eles já me pediram: e a história, professora? Eu falei: qual história? A história que você vai escrever para a gente. Mas não é assim. Eu tenho colegas que escrevem rápido e escrevem muito bem. Eu sou meio tartaruga. Então, está aqui pela editora Edelbra, uma editora gaúcha, Os Números Primos e Seus Sobrinhos. Tenho mais livros por ali. Mas, quantos minutos tenho? Tá. Então, eu gostei muito do título desta mesa, Feituras ou Fazer. Como e quando comecei a fazer literatura. O português do Brasil é minha língua literária. De criança, eu tive a vitamina poética das cantigas de Ninar. Tenho uma irmã 10 anos mais nova que eu, então quando eu tinha 10 anos eu ouvia minha mãe cantando essas cantigas de Ninar. Depois meus sobrinhos e meus próprios filhos, tenho 3 filhos, e como ela cantava. Depois eu li Gabriela Mistral, ela tem um livro belíssimo, e tanto que eu dou capítulo a um livro. Aqui, um capítulo, do título é um capítulo desse livro, Criança e Poesia na Pedagogia Frenet, que se chama A Mais Sonora e o Verso Poético, onde ela fala que um nutriente especial, com o abraço cálido, o embalo e o canto da cantiga de Ninar, é claro que alimenta poeticamente a criança. Cantigas de roda adorava, porque eu gosto muito de dançar, então a cantiga de roda junta tudo, junta enlaçar as mãos, a roda, o canto, a dança, o movimento. Como era uma vez a poesia, que tudo era junto, não é? E nisso de tudo ser junto, um parênteses aqui, para as moças de Libras, que eu fico encantada